Olá, boa noite. Boa noite a quem já está aqui ao vivo com a gente. Obrigada pela presença. Boa noite. Vou esperar as convidadas aqui solicitarem a participação. Já está presente. Aguardar as demais convidadas. Boa noite, doutora Camila. Boa noite. Boa noite, você me ouve bem? Sim, você me ouve? Ouço bem. Tatiana também já pediu para participar. Vamos aguardar. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar as demais convidadas entrarem também. Peraí. Aí. Olá, boa noite, Tatiana. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Várias pessoas entrando já, bacana. Vamos esperar só um pouquinho, né? Tá faltando a Alice ainda, nossa convidada também, para participar desse debate. Assim que ela entrar, e a gente dá início aí às tratativas. As meninas da AMA entrando. Tudo bem. É muito importante, né, a gente dar voz, né, a essa campanha, principalmente, uma campanha que me toca muito, né, uma campanha muito cara. Eu sou mãe, né, tenho um rapazinho, então a Alicia disse que já enviou a solicitação, beleza. Deixa eu aceitá-la aqui. Lícia, aí vai chegar, e aí a gente já pode iniciar. Já aceitei, viu, Lícia? Daqui a pouquinho você aparece. Olá, Lícia, boa noite. Oi. Boa noite, você nos ouve bem? Ouço bem. Tranquilo. Muito bem, então. Clarice, empurra. Eu vou encostar. Eu vou cansar. Isso. Então vamos lá. Boa noite a todas e a todos, né? Vocês também me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Boa noite a todas e a todos que estão presentes aqui conosco nessa live, né, essa noite, para a gente poder conversar um pouco sobre um tema que é extremamente importante dentro da nossa sociedade, que é a campanha Maio Laranja, a campanha de combate e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Só para situar aqui rapidinho, a data 18 de maio, ela foi instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000 e foi o mês escolhido, né, em alusão a um caso ocorrido no Espírito Santo, o caso da menina Araceli, que aos 8 anos de idade foi raptada, drogada e violentada física e sexualmente por vários dias antes de ser morta. Ela teve o seu corpo desfigurado por ácido e abandonado em um terreno baldio lá em Vitória, no Espírito Santo. O crime chocou toda a comunidade e a campanha, então, tem por objetivo conscientizar a nossa sociedade para o fim da violência contra as crianças e adolescentes. O meu nome é... Eu vou ter que mudar de lugar, porque tá ficando aqui para mim, tá bom? Tá joia, Alice, procure o melhor... Eu vou mudar de ambiente. Ótimo, procure o melhor espaço, aí eu vou continuar na apresentação aqui, ok? O meu nome é Elivânia Brás. Antes de qualquer coisa, eu sou mulher, eu sou mãe, né? E como eu estava dizendo para as meninas no início, é um assunto que me é muito caro, porque eu acredito realmente que as nossas crianças, elas quem tem a condição de mudar a nossa sociedade. Então, nós precisamos realmente cuidar delas. Hoje, eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada, aqui da 75ª subseção da OAB Minas Gerais,
e da AMA, Associação Mulheres em Ação de João Monlevade. A AMA é uma associação que foi constituída aqui na nossa cidade em 2012, com o objetivo de ser a voz das mulheres junto ao Executivo e Legislativo Municipal, tendo em vista que a gente não tinha uma representante feminina no Legislativo Municipal. Então, a associação ela vem desenvolvendo projetos voltados para as mulheres desde 2012, nas áreas da saúde, educação, segurança, assistência social e desenvolvimento. A gente não poderia, né, deixar de abraçar essa campanha do Maio Laranja e promover também, juntamente com os órgãos, né, os órgãos próprios, o Conselho Tutelar, o CREAS, ações para essa campanha, né, que são de extrema importância tendo em vista o impacto, né, que uma agressão, uma violência como essa causa nas vidas das nossas famílias e da nossa sociedade como um todo. Então, a gente convidou para estar presente aqui nesse bate-papo a Tatiana Meirelles, que é assistente social e a coordenadora do CREAS aqui de João Monlevade, a Alicia Maria Cota, que está, né, a atual presidente do Conselho Tutelar de João Monlevade, e a doutora Camila Batista Alves, que é a delegada de polícia responsável pela delegacia especializada à mulher, à infância e ao idoso aqui de João Monlevade. A gente agradece imensamente por vocês terem aceito, né, o convite para estarem aqui conosco essa noite, trocando uma ideia sobre esse assunto que é de extrema importância para todos nós. Então, nós organizamos a live com algumas perguntas que eu vou fazer para a Tatiana, para a Alicia e, por fim, para a doutora Camila. Quem está presente conosco aqui, se quiser fazer alguma pergunta no chat também, a gente vai estar observando aqui e dando, né, andamento aqui aos nossos trabalhos. Então, eu vou perguntar primeiro, né, para a Tatiana Meirelles, que é a atual coordenadora do CREAS, algumas questões no que diz respeito à organização, né, do CREAS e o funcionamento desse órgão, principalmente no enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. Então, a gente queria saber, Tatiana, de você, qual que é o público que pode ser atendido pelo CREAS, qual que é a atuação do CREAS, né, no caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui na nossa cidade. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da AMA, né, em nome do CREAS. Nós estamos muito felizes em poder participar dessa live hoje. Esse assunto ele é de extrema relevância, né? A questão, né, da violência contra criança e adolescente é um problema que a gente precisa combater juntos, né? A infância e a juventude é uma causa na minha vida, né? Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Eu também tenho uma filha. Então, a gente precisa unir forças para poder proteger nossas crianças e adolescentes. E para eu falar do CREAS, não tem como eu falar do CREAS sem situar o CREAS dentro da política de assistência social, né? O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele está dentro da política de assistência social, que desde 2020 está dentro do Sistema Único de Assistência Social, né? Nós temos um sistema único. E dentro desse sistema único, que a gente chama de SUAS, que foi instituído por lei em 2011, a gente tem as proteções sociais, que é a proteção social básica e a proteção social especial. Dentro da especial, a gente tem a média e a alta complexidade. A proteção básica são aqueles serviços, programas, projetos, né, onde estão os benefícios. Os serviços da proteção social básica, eles vão prevenir as situações de risco, né? O que a gente tem, o equipamento que a gente tem, que pode exemplificar isso é o CRAS,
que é o Centro de Referência de Assistência Social. Né? Às vezes as pessoas confundem muito o que é CRAS, o que é CREA, se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O CRAS, ele vai prevenir situações de risco, né? E o CREAS, que está dentro da proteção social especial, ele já trabalha quando já houve uma violação de direitos. Né? Então, as violações de direitos das crianças e dos adolescentes, elas são trabalhadas dentro do CREAS. O CREAS tem uma equipe, né, que a gente fala que é uma equipe de referência, é composta por assistentes sociais, psicólogas e advogada. E essa equipe, ela vai fazer esse trabalho, né, de ressignificação dessa violência, dessa criança e desse adolescente, e acompanha a família como um todo, né, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e a função protetiva da família. Então, esse é o trabalho do CREAS. Né? Lá, as psicólogas, elas não fazem acompanhamento psicológico. Né? Algumas pessoas acham que lá, né, as crianças, os adolescentes vão fazer esse trabalho, né, de como se fosse uma terapia. Isso não é feito lá, porque o trabalho ele é psicossocial e sociojurídico. Quando as psicólogas elas detectam que a criança ou o adolescente está apresentando sinais, né, sintomas em decorrência da violência, né, uma tristeza profunda, medo, apatia, baixo rendimento escolar, depressão, síndrome do pânico, esses casos, né, são encaminhados para o Sésamo, que é o serviço de saúde mental que a gente tem no município, né, que tem os psicólogos do atendimento infanto-juvenil. Esses psicólogos, eles não ficam lá no Sésamo, eles ficam nas unidades de saúde e é o Sésamo que distribui os casos de atendimento psicológico na saúde, né? Esse é o trabalho que a gente faz lá no CREAS, né? A gente trabalha muito com campanha, a campanha do 18 de maio, né, é o carro-chefe do CREAS, né, relacionado ao público criança e adolescente, porque lá também a gente atende outros públicos, né, todos os públicos vulneráveis que tiveram seus direitos violados são atendidos lá no CREAS. E é importante falar que a gente... Pode continuar, desculpa. E é importante a gente falar que a gente tem uma rede de proteção, né? O CREAS ele não consegue trabalhar sozinho, a gente só consegue trabalhar em rede, e essa rede de proteção, ela faz parte do sistema de garantia de direitos. Né? Nesse sistema estão todos os atores que atendem crianças e adolescentes. A gente tem o eixo da defesa, que é o eixo onde estão todos os atores que defendem as crianças e os adolescentes. Aí tem a Polícia Civil, a Militar, o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário. Tem o eixo da proteção, que é onde ocorre a efetivação das políticas públicas, e aí entra todas as áreas, saúde, assistência social, esporte, cultura, lazer. E aí a gente tem as instituições, né, que são aquelas das organizações não governamentais que atendem crianças e adolescentes, e o poder público, né, que é o CRAS, o CREAS, as unidades de saúde, as escolas, né, todos esses compõem o eixo da proteção. E o eixo do controle e efetivação de direitos, que é o controle social dessas políticas públicas, né? E quem que faz esse controle? O CMDCA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e os demais conselhos, né, da assistência social, da saúde, né, que é onde a gente faz o controle das políticas públicas. Então, esse sistema todo é quem vai atender as crianças e os adolescentes vítimas de violência. Em 2017, a gente também teve a criação da Lei 14.300, só um minutinho. Claro. 13.431 de 2017,
que foi instituída através do Decreto 9.603, em 2018, que implantou a escuta especializada e o depoimento especial. Então, agora, a gente tem toda uma estrutura para poder ouvir essas crianças e adolescentes, porque antes eles eram ouvidos na delegacia, no conselho tutelar, né? A orientação que a gente tem agora, né, é que essa escuta especializada seja feita através dos órgãos de proteção, né? Que geralmente o conselho tutelar encaminha para o CREAS para que essa escuta seja realizada, né? E aí a gente dá os encaminhamentos necessários. E o depoimento especial, ele é feito através do judiciário, né? Aqui no nosso município. Tem alguns municípios que a delegacia especializada tem profissionais, né? E aí eles fazem o depoimento especial, mas no nosso município é só no judiciário. Entendi. Você poderia, então, dizer aí para o pessoal que está ouvindo a gente, quando, né, num caso de exploração ou abuso sexual, quando que se deve procurar o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, os elementos, né, dessa rede que você trouxe para a gente? Em qual circunstância? Você poderia exemplificar? É importante também a gente diferenciar o que é abuso de exploração sexual, né? Ambos, né, violência sexual, que é uma violação dos direitos sexuais da criança e do adolescente. A exploração sexual é a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais, né, objetivando lucro. E o abuso sexual é abusar da criança e do adolescente, né, explorar do corpo dela, da sexualidade dela, né? Então, a gente atende lá, né, todos os dois casos. A grande maioria dos casos que chegam para a gente já chegam encaminhados, né, através da delegacia especializada, a doutora Camila encaminha para a gente, ou através do conselho tutelar. E aí, a gente geralmente recebe o caso, faz uma convocação para a família, ela comparece no CREAS e a gente inicia o acompanhamento daquela criança, adolescente, junto com seus familiares. E aí a gente remete relatórios para a delegacia, para o conselho tutelar, né, do acompanhamento que a gente está fazendo. É importante também falar que o CREAS, ele não tem obrigação de provar se houve ou não abuso, né? O papel da investigação é feito pela polícia, né? Então mas a gente fica muito atento se aquela criança ela ainda está no convívio do agressor, né? Porque já aconteceram alguns casos, né, que foi registrado o boletim de ocorrência, aberto inquérito, e aí a criança ainda estava, né, no convívio do agressor. Então, mediante o acompanhamento que a gente vai fazendo, a gente também produz relatórios para poder informar a delegacia, ao conselho tutelar, o que realmente ainda está acontecendo com aquela criança. Nossa, muito bacana, Tatiana. Eu acho que sua resposta foi muito, muito esclarecedora, né? Demonstrou aí para a população qual que é o papel de cada um desses órgãos, né? Eu costumo usar a expressão atores, esses atores dentro da rede, né? No combate ao enfrentamento, né? A esse tipo de violência. Nós temos um comentário aqui. Elivânia, eu até queria falar que a gente tem um protocolo, né, um fluxograma de atendimento à criança e adolescente no município. Ele foi criado em 2013, foi revisado em 2018, mas, né, a gente percebe que agora ele precisa ser modificado também, até por causa da implantação dessa lei da escuta especializada e do depoimento especial. Então, a gente vai reunir depois para poder, né, a rede toda, né, o sistema de garantia de direitos, para a gente poder, né, redefinir esse fluxograma. E uma outra coisa que é importante é que casos de violência sexual, a vítima deve procurar o hospital, né, porque é preciso fazer as profilaxias, né, necessárias, né, relacionadas à saúde. Porque muitos abusos, eles não deixam marcas,
né, que são os casos do ato libidinoso, né, que é passar a mão na criança, né, fazer a criança tocar os órgãos genitais do adulto, né, muitas vezes esses abusos não deixam marcas, que é diferente da conjunção carnal, né, que é a penetração, né, do pênis na vagina. Então, a gente tem, né, toda essa questão que eu acho que quando o abuso ele não deixa marcas é muito difícil, né, porque a gente tem que se ater ao depoimento, né, da criança, à fala da criança, né, e isso é muito importante, né, a gente escutar o que a criança está dizendo. Muito interessante mesmo, né? Ouvir realmente essa criança e eu achei bacana esse ponto que você colocou, né? Desse fluxograma que está sendo revisto, né? Isso é muito importante e posteriormente à reunião de vocês, né? A gente gostaria de ter acesso também para dar ampla divulgação, né? Porque é importante que a população realmente saiba, né, que a gente consiga alcançar, que a rede consiga alcançar os cantos mais remotos, né, da cidade. Por isso, eu estou colocando aqui também os canais da AMA à disposição para fazer a divulgação desse fluxograma, para que a informação realmente chegue a todas as pessoas, né, para que as pessoas realmente façam, a gente vai falar das denúncias daqui a pouquinho, dos canais de denúncia, para que as pessoas realmente saibam onde procurar, né? Eu acho que isso é muito importante para direcionar onde, quem procurar e qual o atendimento que realmente vai ser dado àquela vítima ali. Num primeiro momento, eu te agradeço, né? Agradeço a sua resposta, acho que a sua resposta foi muito ampla. Vou fazer algumas perguntas para a Alice agora, mas a gente pode ir pontuando aqui, caso você, né, mais no finalzinho queira fazer mais alguma consideração, tá bom? Agradeço imensamente a sua participação e parabenizo pela sua fala tão clara, né, no que diz respeito à temática. Tudo bem, Lícia? Ei, Elivânia. Oi, pessoal. Todo mundo bem? Boa noite a todos, né? Boa noite. Meu nome é Lícia. Eu estou no meu quarto mandato, né, de conselheira tutelar. Fui conselheira de 2001 a 2003 e encontrei, né, uma distância muito grande quando eu retornei ao conselho em 2013. Né? A sociedade realmente evoluiu e modificou muito, né? Hoje, nós trabalhamos, né, o conselho é formado de 5, a maioria das pessoas já conhecem aqui em João Levade. Às vezes, a comunidade até fica querendo saber, né, quantos conselhos tem, quantos conselheiros são. O conselho tutelar em todos os municípios brasileiros é composto por 5 conselheiros, né? Hoje a eleição é direta, né? Um mandato de 4 anos, e nós estamos aí nessa luta contra a violência e a usurpação de todos os direitos, né, da criança e do adolescente, quando eles estão sendo vítimas de qualquer tipo de abuso. E hoje a gente está falando aqui desse desafio, que é combater a exploração e o abuso sexual contra nossas crianças e nossos adolescentes. Contra nossos meninos, nossas meninas, na maioria das vezes, contra as meninas, mas hoje a gente já encontra vários casos de abuso também e exploração dos meninos, né? Então, nós pais, família, né, sociedade como um todo, devemos estar atentos, né, aos sinais, né, de qualquer tipo de violação de direito da criança e do adolescente. E qual que é o papel, então, do conselheiro tutelar nesse enfrentamento, né? No enfrentamento do abuso sexual contra criança ou adolescente? Conforme a Tatiana falou anteriormente, até 2017, me parece, a gente fazia a escuta do adolescente, ou da criança ou do adolescente, né? Lá no conselho, né? O conselheiro que estivesse atendendo, fazendo o primeiro atendimento, fazia a escuta. Mas aí, depois que a gente teve esses cursos, essa preparação, né, para enfrentar esse tipo de violência,
nós já não fazemos mais as escutas especializadas, porque a criança ou adolescente, ele passa a ser vitimizado novamente. Então, essa mudança na lei veio contribuir para que a criança ou adolescente não sofra mais naqueles diversas vezes que ele tinha que fazer o mesmo depoimento, falar para pessoas diferentes, às vezes para homem, outra hora para mulher, né? E isso revitimizava aquela vítima, né? Então, agora a gente não faz mais essa escuta especializada. Acaba que, às vezes, a família ou quem está denunciando chega de uma forma assim, tão apreensiva que acaba a gente ouvindo alguma coisa. Mas o nosso papel é acolher, sem julgar, né, a vítima, porque a gente ouve, né, aquelas falas, mas também estava com a roupa assim, mas também ficava deitado no sofá daquela maneira, né? E tá vendo que meu marido é novo dentro de casa, né? A gente ouve isso de mães, de avós, né? De família, ou de vizinhos, né? Que fica julgando a vítima. Então, nós não temos esse papel de julgar, não cabe a nós. Quando a família ela se abstém de fazer denúncia, né? Porque a maioria não quer denunciar, uns é porque não acreditam mesmo, e outros é porque não querem afastar aquele agressor do convívio da família. Então, o Conselho Tutelar é uma das nossas atribuições, né, que está lá descrita no artigo 136, e que a gente tem o dever de representar a criança ou adolescente quando ele tem algum direito violado, né? E incluindo nele o abuso sexual. Aí nós vamos à delegacia especializada e nós mesmos fazemos esse boletim de ocorrência, mesmo a vítima não estando presente, né? Nós podemos ir apresentar a denúncia, né, com os fatos que a gente já acolheu, com a denúncia que já chegou até a nós, e aí a bola é passada para a delegacia especializada, né? Onde a delegacia vai tomar as medidas pertinentes. E se, né, não foi encaminhado ainda ao CREAS, nós fizemos o encaminhamento e, posteriormente, nós acompanhamos de forma assim, a estar indo na residência da pessoa, verificar se realmente aquele agressor foi afastado ou não, e se a vítima está fazendo os acompanhamentos, né, os quais a gente fez, né, os encaminhamentos, às vezes para o CREAS, alguns deles, conforme já foi dito anteriormente, para a saúde, né? Porque às vezes só o atendimento psicossocial não é o suficiente, né? Para sanar aquela dor, aquela ferida que causou naquela pessoa. E às vezes não acontece só com a vítima direta, né? Eu já acompanhei casos, tenho casos de registro que eu sou referência da pasta do conselho, que não só a menina sofreu aquele trauma. A família toda ficou tão traumatizada que a mãe ainda faz o acompanhamento no Sésamo, né? Porque era um parente muito próximo, né? Quando ela descobriu que a filha dela estava sendo abusada por aquele parente, ela entrou em pânico e nós tivemos que solicitar, né, requisitar, né, da Secretaria de Saúde, via Sésamo, né, o acompanhamento psicológico. A avaliação, né? A gente pede uma avaliação, que a gente não sabe se a pessoa precisa ser psicólogo ou psiquiatra. A gente pede uma avaliação para essa mãe estar fazendo o acompanhamento, que o trauma foi muito grande na família. Então, o nosso papel é esse, né? Acolher, sem julgar e fazer os encaminhamentos pertinentes. Mas também, então, achei interessante aí na sua fala a população saber que caso o conselho receba alguma denúncia, talvez da escola, em razão do comportamento da criança estar um pouco diferente, e caso a família opte pela não representação, o próprio conselho tutelar, depois de ouvir, depois de averiguar se essa situação é realmente verídica ou não, o próprio conselho pode representar junto a delegacia, pode apresentar o caso para a delegacia investigar. Isso mesmo, porque a maioria das pessoas, quando o conselho recebe uma denúncia, né,
e notifica a família já vem assim, né? Quase que armada, porque ela fala assim, mas como é que vocês podem falar se vocês não sabem se isso é verdade? Eu falo assim, mas esse não é meu papel, não. O papel de averiguar, de investigar, nós não somos investigadores, nós somos conselheiros tutelares. Cabe à polícia investigar, né? E os outros órgãos, se é verdade ou não. O nosso papel é estar, né, encaminhando para a rede de proteção. E não só nesse caso de abuso sexual, quanto outros direitos violados, tá? Se for um caso de agressão, por exemplo, que cabe um BO, né? Não for só uma negligência, for uma agressão forte, né? Uma coisa assim, se a família, né? Porque se a família que agrediu, ela também não vai querer estar fazendo um BO, não é mesmo? E aí o conselho tem obrigação de estar indo na delegacia e fazer esse boletim de ocorrência contra esse agressor. Entendi, obrigada. Com relação às denúncias, né? O Disque 100, ele é realmente o melhor canal para que o denunciante ganhe, né, as orientações corretas no caso da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente ouviu aí um papo, principalmente essa semana, né, de que esse anonimato não tem sido respeitado. Como que funciona isso? A denúncia ela é realmente anônima? Eu posso ligar no Conselho Tutelar e fazer uma denúncia e ter a minha identidade preservada? Com certeza. Elivânia, é interessante esse comentário, porque, conforme você citou aí que isso foi veiculado, né? O anonimato é muito interessante, né? É importante o sigilo, né? Lá no estatuto, né, diz isso, que a gente tem que manter o sigilo das informações, né? E etc e tal. Quando acontece uma denúncia anônima, no conselho isso é comum, é quase todo dia. A pessoa às vezes liga no conselho tutelar e aí descreve uma situação do vizinho, de um parente, né? E tá falando, fala. Aí depois ele fala pra gente assim, olha, mas eu não quero que meu nome saia. Aí às vezes, né, eu digo por mim, mas já vi outros conselheiros também, falam assim, mas eu não sei nem quem tá falando. Nós nem perguntamos o nome do denunciante, sabe? É como se nós estivéssemos falando, conversando de uma ligação de vídeo, né? E a pessoa fica preocupada com isso. Acontece muito, né? Às vezes até da questão a pessoa chega lá, porque se você tiver aí um vizinho que te perturba, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Isso é só um exemplo. E que tem, vamos supor, duas crianças muito saudáveis, que fazem muita bagunça, e que brinca, e que grita, né? E aí o vizinho um dia xinga, outro dia ele fala alguma coisa, mas você não está dando bola, seus filhos são saudáveis, estão brincando, se está dentro do seu limite, você não pode também, né, tá proibindo. Aí um belo dia chega uma denúncia lá no conselho, né? Às vezes nem é aquele vizinho que todo dia fala, às vezes até outro. E aí faz a denúncia anônima, né? E diz assim, descreve várias coisas, aí põe defeito até na família, nos pais, etc. Quando a gente notifica essa pessoa que ele chega lá, ele já chega com a carapuça na cabeça, tá? Ele só vai abotoar quando você fala que é uma denúncia, né, que os meninos estão incomodando. Você não falou o nome do denunciante. Fala assim, olha, chegou uma denúncia anônima aqui, que seus filhos estão perturbando, tem pessoas que estão tomando até antidepressivo, porque não conseguem dormir. Eu tenho caso lá assim, tá? De pessoas de alta sociedade, tá? Que, né, que o vizinho estava tomando remédio antidepressivo, fazendo tratamento psiquiátrico, porque não conseguia dormir, porque a casa geminada, as adolescentes faziam muito barulho, e etc, etc. Então, quando você chega lá no conselho, antes de você sentar, você já fala assim, mas eu sei quem falou. Foi fulano de tal. Eu não falei, ele disse, não fui eu não. Ele já vai, já armado, já sabe quem denunciou, até porque quando a gente incomoda alguém, né, e a pessoa fala, vou te denunciar, né, vou ligar no conselho, vou ligar na polícia.
Na hora que alguém denuncia, você já sabe quem fez. Mas o sigilo, ele é garantido, tá? Acontece muito das pessoas chegarem no conselho, por exemplo, um advogado. Nós não fornecemos informação nenhuma direta para o advogado, tá? Acontece muito, que ele fala, mas eu tenho o direito de saber o que o meu cliente tem aí. A gente fala assim, ó, né? Coloca na sua petição, o juiz ou o promotor vai pedir um relatório da passagem daquela família no conselho tutelar. Porque esse fato de sigilo, ele é tão importante que nós, não é lei, é a nossa maneira de trabalhar internamente. Porque isso já causou, assim, um transtorno tão grande que é perigoso até ser causa-mortes, tá? Porque, às vezes, a pessoa vai, e se ele olhar o que está escrito, o que você foi lá e falou contra seu ex-marido, contra sua sogra, sua mãe, sei lá, né? Aí, se você pega aquilo, a pessoa pode usar aquilo de uma forma errônea e causar um transtorno muito grande entre as partes. Não é nossa função, né? Tá puxando nem para um lado, nem para o outro. Nosso alvo é a criança e o adolescente. Nós não podemos entrar em briga de família, né? Então, o sigilo é garantido. Agora, hoje, nós temos uma ferramenta muito importante, que é o Disque 100. Quando você disca o 100, ele não pergunta quem que está falando. Ele pergunta o que você quer denunciar. A única coisa que é importante no Disque 100 é você saber o nome, né, da vítima. Pode ser só o primeiro nome, não precisa ser o nome completo, uma idade aproximada, né? E o endereço, e quem é o agressor, né? Você pode ser o apelido, não precisa ser o nome próprio, pode ser o apelido, né? O Tião lá da rua tal, que está batendo ou abusando do Marquinho lá, entendeu? Na rua tal. E isso é importante, isso é necessário, né? Que a gente tenha o nome da vítima, do agressor e o endereço. Que aí nós vamos até esse local. Mas o Disque 100, ele não pergunta quem está falando. Ele quer... é tão importante o Disque 100 que daqui de João Molevade, né, você pode fazer uma denúncia contra uma pessoa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se você souber que seu sobrinho, seu enteado, o seu parente ou amigo está sofrendo qualquer tipo de violação lá em São Paulo, você sabe quem que está provocando isso, né? Sua conhecida, ela te ligou, Elisane, eu não estou aguentando, o caso aqui está sério, assim, assim. Você vai saber o nome da criança ou do adolescente, quem é que é nosso alvo, né? E vai ligar no 100. Você vai dar o nome e o endereço. Então, essa denúncia, ela vai para o Conselho Tutelar daquele município, ela vai também para o Ministério Público. Então, não tem nem como o Conselho Tutelar fugir de responder. Porque nós recebemos do Disque 100 direto no nosso e-mail e, posteriormente, nós recebemos do Ministério Público. Querendo saber, né, como é que está a situação. Você está entendendo? Ela não vem só direto para a gente. E o Disque 100 é tão importante até saber, vai fugir um pouquinho, que ele não é só para criança e adolescente. Ele também é para idoso e pessoas especiais, que aí vai também para o Ministério Público e vai direto para o CREAS. E quando é uma violência doméstica muito séria, vai também para a delegacia especializada, né? Então, assim, é uma ferramenta e tanto que a sociedade tem e que funciona no país inteiro. Nossa, maravilha. E isso vale destacar, as pessoas podem usar isso. A demanda, então, do Disque 100, ela é direcionada diretamente para o Conselho Tutelar e não para a delegacia, né? Criança e adolescente vai para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar. Tá? Muito, muito bom saber, muito bom saber. E nós temos que responder os 100. Então, eu costumo falar com os nossos colegas de trabalho assim, ó, vamos fazer essa visita logo, que agora mesmo chega o do Ministério Público também, né? A gente vai, já faz o Ministério Público, então a resposta já está aí, você já foi, já fez, né? Eu disse que 100 ele é imediato, né? Faz a denúncia no Disque 100 hoje, amanhã ou hoje mesmo já está no nosso e-mail, tá? É muito importante, né? Essa denúncia. E a comunidade não precisa ter medo de denunciar, sabe, gente?
infelizmente, né, ainda acontece pessoas né, que não são de boa índole, têm interesse de prejudicar um ou outro, às vezes faz aquelas denúncias infundadas, a gente vai, né, chega lá, não procede, mas infelizmente, né, acontece, né, a gente tem isso. Mas a denúncia que tem, né, veracidade, assim, é muito interessante quando a gente vai. É bom quando não é, né? Mas assim, se tiver acontecendo uma violação de direito, que seja denunciada, que a gente vai averiguar, mas nós não vamos nós não vamos punir, né? Não é nossa função punir ninguém. Nós vamos encaminhar. Se é para delegacia, vai para delegacia, se for para o CREAS, CRAS, saúde, né? É o que nós vamos fazer. É muito importante a gente reforçar, é muito importante a gente reforçar, então, a importância, né, Tatiana, Alicia, que já falaram, da denúncia, a importância do anonimato, né? A pessoa que denunciar, ela pode ter a plena certeza de que os dados dela não serão revelados e que as demandas do Disque 100 vão direto para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público, e o Conselho Tutelar faz esse atendimento quase que imediatamente ao recebimento da denúncia, né? Agora, isso é imaginável. Agora teve uma pergunta aqui, Lícia, que eu achei interessante para fazer para você. Eu não sei se as pessoas às vezes confundem o papel do Conselho Tutelar com aquele antigo comissariado de menores, sabe? E a pergunta foi nesse sentido, né? Se o Conselho Tutelar, como que o Conselho Tutelar e a polícia, aí depois na hora da fala da doutora Camila, se ela puder falar também, agem com relação à presença de menores em festas. Infelizmente, a gente sabe que existem algumas festas, eu não estou generalizando, não cabe a nós aqui, né, generalizar nem dizer que em todas as festas de repúblicas acontecem um uso abusivo de álcool que pode acabar culminando com uma violação de direitos aí de adolescentes. Se o Conselho Tutelar ou a polícia fazem esse tipo de fiscalização, existe algum tipo de controle ou não? É só denúncia mesmo? Olha, agora está meio parado, né, as festas, então a gente não está recebendo muito pedido, né, de coisa. Não, o Conselho Tutelar não fiscaliza festas, bares e festas, não fiscaliza, tá? Aqui em João Molevade, quem fiscaliza esses tipos de eventos são os comissariados de menores, né? Que eu nem sei se está tendo mais comissários, sabe? Se tiver, é bem pouquinho. Mas não é função do Conselho Tutelar fiscalizar festas, tá? O que acontece é o seguinte, às vezes não. Hoje, né, com a evolução dos tempos, a modernidade, a nossa permissividade, né, que somos nós, os pais, hoje eu sou mãe e avó, né, nós vamos permitindo, né, que as coisas vão ficando tudo normal. E, às vezes, quando os pais assustam, né, já perderam o fio da meada. E a gente não fiscaliza, não é o nosso papel. Quem deve permitir ou não que um filho, uma filha, em idade precoce, frequente festas e bares, é responsabilidade dos pais. Educação, né? É papel de pai e de mãe, né, Lícia? Essa semana mesmo, né, uma pessoa da rede aí comentou comigo, né, que alguém falou assim que o conselho não faz nada, que uma determinada mãe, né, não sei quem, fica num bar bebendo. Gente, o conselho não tem função e nem pode, né, é contra a lei. Como que eu posso chegar num bar e falar com a mulher assim, ó, vai para casa com seu filho, que aqui não é lugar para você ficar. Desde que ela não esteja bêbada, né, que ela não esteja caindo, colocando a vida e a segurança da criança dela em risco, ela pode permanecer ali. O que vai acontecer é o seguinte, se uma determinada pessoa, pode ser pai ou mãe, né, não interessa, estiver com uma criança num local público e ela estiver bêbada ou drogada, conforme nós já fomos acionados, né, isso nem foi à noite não, durante o dia. Uma mãe, né, que estava num determinado bairro aí, com o esposo vendendo picolé, e ela estava tão bêbada e tão drogada que ela desmaiou no meio da rua e a comunidade ligou no conselho para ir lá resgatar a criança que na época tinha 9 meses. Então, assim,
Aí é nosso papel. Ela estava bêbada ou drogada, ela desmaiou, o marido, né, foi para a rua fora vender e ela caiu no meio da rua e o bebê lá, ao lado dela, em cima dela, literalmente, no meio da rua. Aí é nosso papel, porque ela estava colocando o filho em risco. Agora, nós não podemos chegar num bar, né, num estabelecimento privado, inclusive, chegar e mandar os outros para casa. Desde que a pessoa não esteja cometendo nenhum crime, não. Até porque não é crime você sentar num restaurante ou mesmo num bar. Agora, a exposição daquele ambiente, a criança, o que vai fazer com a cabeça, com o desenvolvimento psicológico dessa criança. Daí para frente, né? Se for um ambiente insalubre, o que pode causar nessa criança futuramente é a responsabilidade dela também. Porque se ele vai estar, né, sentado com a mãe, bebendo, com pessoas, às vezes, né, numa situação indelicada naquele local, possa ser que isso venha causar assim, um dano psicológico nessa criança. Mas mandar a pessoa de volta para casa, isso. Reforçar, tá? Mesmo. E né? as festas também noturnas, quando acontece, né, que o conselho já foi acionado, né, porque tinha lá numa determinada festa, adolescentes bebendo, dançando, né, namorando, vamos dizer assim. É você mãe, é você pai, tem autoridade para chegar na porta dessa festa e falar assim, eu vim buscar fulano de tal. Aí, se houver resistência ou violência, pode acionar a polícia militar. E se a polícia militar for e quiser chamar o conselho, pode chamar o conselho pai. Mas nós não temos peito de aço para poder chegar numa festa e, né, empurrar o portão e entrar na festa e arrancar um adolescente pelo colarinho e jogar no meio da rua. Ou dentro do carro do conselho e devolver para a família. Nem é atribuição de vocês, né? Nossa. Nós não temos esse preparo, nem físico, né? Então, não é responsabilidade nossa. O que acontece muito hoje, que eu vejo, é que as famílias, conforme a gente falou da permissividade, aí quando chega num determinado momento da vida, eles já não dão conta, né? Porque a informação hoje é na velocidade da luz, né, gente? Uma criança, né, que eu tenho dentro de casa, de 5 anos, ele domina o celular, ele sabe achar o que ele quer lá nos joguinhos, tudo, né? Tá tudo no limite. Mas isso vai gerando uma independência muito grande na juventude, e depois, quando faz 15, 16 anos, os pais querem pegar a rédea e puxar de uma vez. Eles não conseguem. Aí tem um atrito muito grande, né? E a comunidade acha que é papel do conselho tutelar reeducar o filho dele. Não é, né? As pessoas que têm filhos, né, ainda criança, nós temos que, né, dar liberdade, mas temos que impor os limites também. Porque eles vão nos cobrar, a sociedade está cobrando aí, né? Regras, cumprimento de regras que foram violadas lá atrás pelos pais. Essas regras, esses limites, eles foram violados pelos pais, né? Que têm uma vida, às vezes, regrada, né? As crianças e os adolescentes convivem com uma diversidade de pessoas, né? Na casa, não vou, né, generalizar, mas isso acontece muito. E aí ele quer reproduzir lá fora aquilo que ele vê dentro de casa também. Nossa, muito sério isso. Mas não é nossa responsabilidade. É só encaminhar, se tiver no caminho de praticar um ato infracional, ou se tiver um desacordo lá psicológico, nós vamos encaminhar para uma avaliação, né? Para o CREAS ou para o CRAS, para fortalecimento dos vínculos que às vezes foram rompidos lá na infância. Tá. Né? O vínculo, às vezes, ele é rompido quando a criança está com 4, 5 anos. E aí, quando ele está com 12, 13, 14 anos, ele começa a apresentar, né, as deficiências que ele veio acumulando ao longo desses anos. E aí a mãe, né, que às vezes até nem já vive com o pai, ou o pai que nem já vive mais com aquela mãe, né, e está criando filho, ele tem essa dificuldade
direcionando esse filho até a idade adulta. E aí nós, às vezes, encaminhamos para o CREAS ou para o CRAS, né, para o fortalecimento dos vínculos familiares, e se precisar, né, de um acompanhamento psicológico também para a saúde. Oi, Muito Ivane, bom, eu Lícia. queria pegar um Muito obrigada. gancho. Eu queria pegar Só um queria gancho na fala agradecer da já Alice, a porque participação da Alice, as respostas dela também tão esclarecedoras. Vamos lá. eu queria pegar um gancho na fala dela, porque ela falou sobre a família, né? E o papel da família na prevenção à violência sexual é muito importante, né? Nós precisamos ensinar nossos filhos desde pequenininhos, né? Onde que as pessoas podem tocar, onde que pode fazer o carinho, né? A não manutenção do segredo, né? É importante a criança ter um vínculo muito bom com a família, né? E os pais mostrarem para essa criança, né, que não se deve ter segredos. O segredo é diferente da surpresa, né? É uma surpresa que a gente faz né, um aniversário surpresa, uma coisa assim. Porque a criança que sabe cuidar do seu corpo, ela, se acontecer, né, algum dia dela ser vítima de violência, né, ela vai contar, né, para os familiares, porque ela tem um vínculo, ela sabe que aquilo é errado. Porque muitas crianças que chegam lá no CREAS, elas não entendem que aquilo é uma violência, né? E aí a gente vai, a psicóloga, né, vai colhendo a história daquela família, aí vai ver que a mãe também foi vítima de abuso, né, na infância. Então a gente precisa começar a conversar sobre isso dentro da nossa casa, né? E além da família, a escola também tem um papel importantíssimo, né? Por quê? Porque as crianças e adolescentes, eles estão na escola, né? Então a escola é o local que a gente também tem que discutir sobre esse assunto, tem que, né, trabalhar sobre isso, né? E a gente está há 1 ano e 2 meses, né, nessa pandemia, né? As crianças estão em casa. Os dados do CREAS, né, com relação a 2019, né, agora em 2020, que foi, né, quando começou a pandemia, ele aumentou em 400% a violência sexual, né? Os números de janeiro a abril desse ano, ele já ultrapassou o do ano inteiro de 2019, né? A gente acredita que esse número é muito maior, né? Porque não são todos os casos que chegam para o CREAS, né? Alguns casos de violência acontecem, mas não chegam para a gente acompanhar. Então a gente acredita que o número ele é muito maior, né? E a gente precisa trabalhar isso, né? Se o ensino remoto é o que a gente tem, a gente precisa começar a discutir isso através desse ensino remoto, porque o único contato que a criança ou adolescente está tendo nesse momento é com a escola, né? Elas não estão tendo contato com ninguém mais. Então, era isso que eu queria acrescentar. Muito importante, né, essa sua colocação, né? Realmente é uma questão de educação, né? É falar sobre o assunto, água mole em pedra dura, né? Com base na idade da criança, você ir abordando os assuntos da forma adequada. Eu acho que foi muito importante o que você falou, porque aí se acontecer, ela consegue visualizar que aquilo não é certo, que aquilo não é o legal e quem ela tem que procurar, né? Só aproveitando o seu gancho e também, antes de eu chamar a Camila, a gente convidou a doutora Ana Beatriz, médica pediatra, e a doutora Poliana Prandini, psicóloga, para estar batendo um papo com a gente aqui na semana que vem sobre essa questão preventiva, sobre como identificar esses sinais, sobre como que o pai, né, e a mãe podem abordar esse assunto com a criança. Então, eu acho que vai casar bem com isso que você alertou para a gente aqui, que realmente é muito importante. Queria agradecer imensamente aí a sua colocação também. Estou aqui de olho no reloginho. Eu sei que o Instagram ele não corta as lives mais com 1 hora, mas eu também não sei com quanto tempo ele corta, né? A gente tem a doutora Camila para contribuir com a gente aqui hoje também. E aí eu vou controlando aqui, Camila, porque se eu ficar realmente muito apreensiva
Porque se a live foi encerrada pelo Instagram, eu não consigo salvá-la. Então, tendo em vista que o papo aqui foi interessante e realmente as colocações foram muito importantes e precisavam ser colocadas, eu vou fazer uma sugestão aqui para as convidadas e para todo mundo que está presente com a gente aqui. Dependendo, dando 1h e 10 minutos mais ou menos, eu encerro essa live, salvo e abro novamente. E aí todo mundo entra de novo para a gente poder concluir, porque a gente não pode perder, né, a importância dessas falas aqui, dessas contribuições, e a importância que eu sei que a doutora Camila também tem muito a contribuir conosco. A gente pode combinar dessa forma? Dando mais ou menos 8h e 10 minutos, eu encerro, salvo lá no IGTV e em menos de 5 minutinhos abro novamente para a gente finalizar, ok? Então tá bom. Doutora Camila, seja bem-vinda, né? Aqui, muito obrigada por ter aceito o convite nessa noite de quinta-feira, dar um pouquinho do seu tempo para contribuir conosco, com a população de João Monlevade e com quem mais for nos assistir, né? A gente vai colocar essa live lá no YouTube depois, para várias pessoas terem acesso, tendo em vista a importância dos temas que foram trazidos aqui. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço o espaço. Eu acho que é um assunto relevantíssimo e muito diligenciado pela nossa sociedade. Em tempos de pandemia, eu vejo que os casos de estupro, os casos de abuso sexual infantil, de maneira geral, aumentou muito. Há estudos que dizem que o Estado só é notificado de cerca de 7% desses casos. Então, nós estamos lidando com um crime que atinge, na minha opinião, dos mais vulneráveis da nossa sociedade, que são as crianças, e que são extremamente subnotificados, né? É um fato gravíssimo, é um fato que a família muitas vezes não identifica, que a sociedade não trata com a importância que deveria ser tratado, que os próprios profissionais de saúde não notificam. Então, é uma série de problemas, é uma série de falhas que eu acredito que a gente deva tratar e combater. Eu acompanhava muitos casos que eram noticiados pelas próprias professoras, né? A Alicia já deve ter lidado com isso muitas vezes. Para muitas crianças, a professora é a única referência moral, de afeto. A escola é o local onde ela se alimenta, onde ela tem noções de moral mesmo, né? E em tempos de pandemia, as aulas presenciais estão suspensas e, infelizmente, a gente não está tendo mais esse feedback da escola, né? Essa presença da professora, essa presença da escola, que é tão importante, é tão cara para a nossa sociedade, né? Nós estamos numa sociedade muito carente de recursos materiais, de estrutura moral. Então, a escola ela tem um papel que é preponderante nisso aí. Então, eu agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Foram falas brilhantes, né? Eu tenho certeza que eu estou mais aprendendo aqui do que passando qualquer tipo de conhecimento. Assim. Eu conheço a Alice já de muitos anos, de muitas noites de delegacia, né, Alice? Muitas noites. É uma pena, né? Assim, a gente recebe essa notícia, sabendo que vocês, né, têm um trabalho excelente. Os comentários aqui na live são de realmente parabenizar a postura de todas vocês, profissionais que estão aqui hoje, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, né, à frente cada uma aí do seu setor. Mas a gente recebe assim com muita tristeza, né, o saber que esse trabalho precisa ainda é tão intenso.
Se ainda é tão intenso, é porque o número de casos ainda é muito grande e isso realmente corta meu coração, né? Isso é muito difícil. A gente precisa continuar realmente falando, discutindo, prevenindo, ensinando realmente, até mesmo como os pais devem, né, fazer esse tipo de abordagem. E hoje mesmo você falou aí, Camila, das professoras, e eu faço parte de um grupo de advogadas, presidentes de comissão da mulher advogada, e uma colega divulgou lá hoje, depois eu mando para vocês, um livro lançado por uma professora, salvo melhor juízo, chama Menina das Cores, que traz um relato dessa professora ao receber, ao acolher uma aluna vítima de violência sexual. Então, ela traduziu isso de uma forma, num livro, lúdica, para que isso realmente seja trabalhado com as crianças. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu vou começar conversando com você, até com uma pergunta que está aqui já da Leilane Carolina, querendo saber, né, da doutora Camila, se todas as vítimas de abuso sexual, crianças e adolescentes, realizam o exame de corpo de delito. Como que funciona isso? A gente precisa diferenciar aqui os crimes que deixam vestígios e as infrações que não deixam vestígios. Em casos de estupro, em que há conjunção carnal, em que há qualquer vestígio no corpo da vítima, é feito o auto de corpo de delito. Essa vítima, ela é examinada pelo médico legista e esse médico legista vai noticiar através de um exame, através de um auto, as lesões que ele encontrou, né, que sejam compatíveis com essa violação sexual. Não obstante isso, como a própria Alicia disse, todas as vítimas devem ser atendidas no hospital para tratamento médico, para as profilaxias mesmo, né? Então, uma coisa é o atendimento médico, o atendimento hospitalar, a terapêutica, né, do hospital. Outra coisa é o exame de corpo de delito, que é com o objetivo de nós identificarmos vestígios que o estupro possa deixar no corpo da criança ou do adolescente. Em casos em que há suspeita desse vestígio, eles são encaminhados, sim, para esse exame de corpo de delito. O acompanhamento do menor, né, da criança e do adolescente lá na delegacia, como que se dá esse acompanhamento e se há uma equipe multidisciplinar para ouvir esse adolescente? Como que essa criança, né, na delegacia? Então, as crianças, elas não são levadas à delegacia, né? A gente não faz atendimento de criança na delegacia. Um adolescente, em caso de prática de ato infracional, ele pode ser conduzido à delegacia, ele vai acompanhado de um representante legal ou do próprio conselho tutelar, em caso de ausência desse representante legal. Esse representante legal seria o pai, a mãe ou alguém da família, né? Alguém que cuide dessa criança, alguém que se responsabilize por ela. O adolescente ele não fica sozinho, né, na delegacia, ele vem acompanhado do representante legal ou do conselho tutelar. A gente não faz oitiva de criança ou de adolescente vítimas de abuso sexual. Como a representante do CREAS disse, hoje, pela Lei 13.431, há previsão do depoimento especial, que é feito no fórum. Então, a vítima é ouvida apenas uma vez por um profissional capacitado, um psicólogo, um assistente social. Lá no fórum, esse depoimento é gravado e disponibilizado para as partes no processo. Então, eu não tenho qualificação, não tenho preparação para poder ouvir uma criança vítima de violência sexual, né? Essa lei é muito bem-vinda e trouxe, assim, um ganho muito grande. O fato da criança antes ser ouvida na delegacia, ser ouvida novamente no fórum, passar pelo exame de corpo de delito é extremamente ultrajante. Então, em sede de produção antecipada de provas, já é feito diretamente
em juízo, né? Sim, para não haver exatamente a revitimização, né? Ela não tem que ser, a cada vez que você conta uma história, você vivencia aquilo tudo de novo, e tanto, né, no caso da mulher, né, eu já digo da mulher vítima de violência aqui, quanto as crianças têm essa questão de se proteger isso para que, no caso que a criança ou adolescente não fique revivenciando aquela situação por várias vezes, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, se você puder responder, né? A gente não tem condição de saber qual que é a real situação desse caso em si. Mas a pessoa pergunta se é normal duas crianças morarem com o assassino do pai deles. Então, a gente precisaria de contextualizar essa situação, né? Eu precisaria de mais dados fáticos para eu poder fazer uma análise jurídica disso aí, né? Esse assassino está condenado, ele está sendo investigado, né? Qual que é a relação dele com essas duas crianças? Eu acho que eu não estou aqui para poder analisar e julgar esse tipo de fato. Até porque não tem os elementos necessários aqui para fazer uma análise jurídica, né? Normal, aparentemente, não é. Nós temos que saber se isso é lícito. Tem uma diferença muito grande, né? Normal aos olhos de quem? Né? Então, a gente tem que ter aqui os olhos da lei. Então, sem mais dados, eu não tenho como avaliar. Fazer seria até leviano, né, doutora Camila, fazer uma análise sem elementos, porque cada caso é um caso, né, e os elementos que contextualizam assim, cada situação. A gente tem que ter muita cautela quando a gente traz casos reais para um debate virtual e amplo como esse, tendo em vista a privacidade das crianças, né? Sim. Tendo em vista a seriedade do assunto aqui que está sendo tratado. Então, sim, a gente, né, não está aqui para isso. Isso, todas as questões trazidas aqui são aquelas questões gerais e que precisam ser levadas a título de informação para toda a população. Isso. Essa é a nossa função aqui. Isso. Né? Continuando aqui, Camila, você disse, né, que você disse que essa oitiva, então, ela não é feita mais, né? Ela não é feita na delegacia. O procedimento, né, da investigação, como que se dá esse afastamento do agressor da casa, né, do convívio com esse menor, ele é feito de forma imediata? Você, como delegada, tem esse poder ou é só o judiciário? Como que funcionaria essa questão técnica? Se é possível você esclarecer para a gente. Então, a gente tem duas situações, né? A gente tem a situação do flagrante delito, em que o fato é trazido para mim em apertada síntese, quando acabou de acontecer, né? A criança acabou de ser estuprada, o adolescente acabou de ser estuprado, esse autor, esse investigado é trazido, levado até a delegacia de polícia, ele é autuado em flagrante delito e o flagrante dele é ratificado, a prisão dele é ratificada. Então, de imediato, já há uma separação, né? Já há uma quebra dessa convivência do autor com a vítima. Em caso de investigação, por exemplo, o fato aconteceu há um mês, o fato aconteceu semana passada, o fato aconteceu há um ano, não tem mais o estado flagrancial, a gente instaura um inquérito policial, ouve todos os envolvidos, pede o estudo social, pede o acompanhamento dos psicólogos, pede para o juiz para marcar esse depoimento especial que é feito lá no fórum, e aí a gente pode representar por uma prisão preventiva, se a gente achar que é caso, por uma prisão temporária, e uma das medidas que podem ser decretadas pelo juiz é o afastamento do agressor do convívio da vítima. Então, é uma medida cautelar diversa da prisão que ela pode ser decretada pelo juiz também, né? Então, a gente tem que separar essas duas situações aí que a lei trata diversamente, dependendo da base fática.
Ah, compreendi. No que diz respeito né, à temática aqui em si, o que você deixaria para né, nós, para os nossos participantes, para os nossos ouvintes aqui, da sua vivência, né, do seu trato junto à delegacia? Então, eu tenho 12 anos que eu sou delegada e eu assumi a delegacia dos vulneráveis, vamos dizer assim, né? Do idoso, da mulher, da criança, este ano. Então tem sido um desafio, assim, apesar de já ter tratado com vários fatos relacionados aos crimes sexuais. É estarrecedor, é deprimente para a sociedade, é um atraso, assim, gigantesco. A sociedade tem que encarar isso de frente, perceber que isso ocorre de forma brutal, muitas vezes no interior da casa de cada criança, pelo tio, pelo padrasto, pelo irmão, pelo vizinho, pelo amigo de confiança. É muito mais comum do que a gente pensa. Há uma hipocrisia muito grande, as famílias, muitas não denunciam, têm conhecimento, preferem deixar por debaixo dos panos. Esse agressor, muito provavelmente, tem uma doença psiquiátrica, né, a pedofilia ou qualquer outro tipo de distúrbio sexual, e ele vai voltar a praticar isso. Muitas vezes praticou contra a mãe, por exemplo, o pai praticou contra a mãe e chega na delegacia já o neto sendo abusado pelo avô. Acontece isso. Tá, Né, bem. que isso acontecia. Então, o meu recado, o que eu quero deixar aqui para a sociedade é que isso acontece muito mais do que vocês pensam. É estarrecedor, é nojento, mas a gente tem que encarar e ver que isso está acontecendo. E o que a gente está fazendo para poder evitar isso aí? Né? Isso é debatido, isso é falado dentro das casas, ou todo mundo tem vergonha de falar disso? Ou é tão sujo, tão podre, que as pessoas não querem falar disso? Mas só ocorre. De que adianta a gente fingir que não está acontecendo? Né? E aumentou muito. As crianças estão à mercê das ruas, da criminalidade, estão sozinhas pelo fechamento das escolas. Eu acho que isso tem que ser debatido também. Né? A gente vive uma outra pandemia muito séria, muito grave. Está tirando a infância de muita gente aí. Né? Eu acho que é relevante a gente falar aqui também que os atos libidinosos, o toque, a carícia, o beijo lascivo, o pôr no colo, isso tudo com a conotação sexual é estupro também, gente. Não é só penetração do pênis na vagina, no ânus ou introdução do pênis nas cavidades. Isso é estupro. Para a lei não há diferença. É a mesma coisa. A mãe que sabe, conhece, convive e é omissa também comete crime. Isso tem que ser dito. Ah, é porque meu companheiro, é meu marido, é meu pai. Não. O seu dever é proteger o seu filho. Então, primeiro, o direito da criança. Um caso que eu vejo assim que é muito comum também. A menina, 13 anos, corpo formado, mocinha linda, quer namorar. Teve relação sexual, é estupro. Não pode, pela lei, menor de 14 anos, não pode ter experiência sexual. Goste ou não, é o que a lei prevê. Então, se o agente é namorado da vítima, tem 19 anos, tem 17 anos, tem 15 anos, praticou o ato sexual, ele incorre no crime de estupro. Independentemente da vontade da vítima ou não. Tá? Isso aí, eu gosto dele, foi consentido, não vale. Para a lei não vale. Assim, eu acho que um recado, não sei se para a sociedade ainda está claro, eu acho que não está. Para os nossos profissionais de saúde, é notificação compulsória. Por favor.
Isso acontece muito. Liguem no 190. Se depararam, não sabe, eu não sei quem que eu chamo, não sei se eu chamo conselho, não sei se eu ligo. Não, liga no 190. A polícia militar vai e não espera. Chegou a vítima, tem suspeita de abuso, tem suspeita de estupro, liga na hora. Porque se espera um pouquinho, às vezes a vítima está sendo levada pelo próprio agressor. Foge. Pior Ele foge. que isso acontece. Entendeu? Então, assim, não vamos ficar tampando isso mais não, gente. Não vamos ficar escondendo o que está acontecendo. Tá às claras, tá assim, tá demais, sabe? Tá demais. Tá absurdo. A gente precisa encarar isso de frente. Não adianta a gente fingir que isso não tá acontecendo, não, porque isso está e é muito comum. Vamos acabar com essa hipocrisia, né? Eu já conversei, inclusive, com representantes do Legislativo, no sentido de que deve ser feita uma campanha nas escolas, principalmente nas escolas públicas, de conscientização, né? Eu vejo que, assim, quando a gente faz isso, as denúncias aumentam muito, sabe? Sim. Muito. Eu já peguei casos de uma coleguinha denunciar. Ah, minha amiga da escola tá assim, assim, assado. Aconteceu isso com ela. Eu acho que é errado. Né? Então, eu acho que parte muito, muito por isso aí. Da conscientização, do debate claro, né? Do debate real, de uma pandemia que a gente vive também. É muito importante, né? A gente conversou, acho que foi em fevereiro, né? E você já veio com essa sua preocupação comigo. E, como eu disse lá no início, é campanha nossa também, assim como o enfrentamento à violência contra a mulher, em que a gente precisa falar diuturnamente para tentar ver se não acontece com relação às crianças. Eu também sinto isso e nós vamos continuar. Não é só no mês igual, né, na campanha de enfrentamento à violência. Não tem violência só no mês de agosto, não tem violência só no mês de novembro. Tem violência o mês inteiro. Não tem violência contra criança só no mês de maio. Principalmente em razão da pandemia, como vocês, né, que são os técnicos aí, estão nos dizendo, isso aumentou e aumentou muito. Então a gente tem que continuar falando, né, e vindo aqui. E a gente deixa as redes da AMA à disposição para a gente poder continuar debatendo. O avançado da hora está me dando uma taquicardia aqui com medo da live encerrar. Mas eu gostaria de deixar as nossas redes, os nossos canais, para poder continuarmos discutindo isso. A nossa voz junto ao Legislativo também, na tribuna municipal, para a gente poder pedir que essas falas que sejam realmente levadas adiante, né? Então, assim, são vários os comentários que estão aqui na live, infelizmente não dá para eu ler todos. Eu gostaria imensamente de agradecer a participação de todas vocês que trouxeram dados, trouxeram pontos relevantíssimos para a nossa sociedade. Como eu disse, não só a monlevadense, mas a sociedade como um todo, né? Então, a gente vai deixar esse vídeo gravado no IGTV da AMA, vamos levar para o canal do YouTube, só procurar lá no YouTube AMA João Monlevade, para a gente poder levar isso a muitas pessoas. Diga, Camila, você levantou o dedinho? Ô Elivânia, é só para pedir para as pessoas denunciarem mesmo. Não tem essa que o 181 não é sigiloso. É muito sigiloso. Esses canais são todos super sigilosos. Muitas vezes a gente tem até vontade de saber, porque chegam umas denúncias, não nesses casos, muito infundadas. A gente fala denuncismo. Não tem como saber. Não tem como saber. Denuncie, tá desconfiado, né? É do seio da sua família, você não quer se comprometer, denuncie, então. Pelo menos faça esse favor. A criança, ela não tem voz. Se nós adultos não identificarmos e não denunciarmos, não tem efetividade. Nós que temos a que omissão nos também é crime, é nossa né? obrigação. O Elivânia, eu até queria falar isso que a doutora Camila está falando, da notificação.
ela é importantíssima, ela não é só, né, para profissionais de saúde. A gente tem a ficha de notificação do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, né? Então, todos os casos de violência, eles precisam ser notificados através dessa ficha. Não é só profissional de saúde, é qualquer profissional que receber esse caso. E essa ficha precisa ser encaminhada para vigilância em saúde. E, além disso, é preciso fazer também um relatório para o Conselho Tutelar, né? É importantíssimo, porque se a gente que é profissional recebe, né, um caso de violência e a gente não notifica, essa criança, esse adolescente vai continuar sofrendo violência. E isso é muito triste, é muito E angustiante. serão outras vítimas também, né? Com certeza. Com certeza. Eu quero falar, Elivânia, que no ECA, né, o artigo 18, ele fala assim, que é dever de todos, né, velar pela dignidade da criança e do adolescente. Então, isso é dever da sociedade, né? Não precisa ter medo, tem que denunciar. Outra coisa que é muito importante, às vezes tem a denúncia, a gente faz os encaminhamentos para a rede de proteção, ou faz uma representação no Ministério Público, e a comunidade, a sociedade fica cobrando que o conselho não fez nada. É porque o nosso papel, né, a gente vai até onde a lei nos permite. Nós também trabalhamos em cima de uma lei, né? Nós não podemos, né, roubar a função do outro, da delegada, do juiz, do promotor, né? Quem vai punir o agressor, quem vai notificar o agressor pelo ato dele, é a justiça, primeiro a polícia, né, que vai estar fazendo isso, o delegado que vai estar fazendo esse trabalho, e posteriormente o juiz. Nós não temos o papel de afastar um abusador, um agressor do convívio familiar, não. Nós não podemos, nós não temos essa atribuição. Mas a denúncia ela deve ser feita. E, sendo feita, nós vamos encaminhar para os órgãos competentes. E uma coisa que eu fico muito chateada é que aqui em João Molevade, agora que as escolas estão paradas, né, o número aumentou muito, mas em anos anteriores, existem escolas aqui em João Molevade que não denunciam por nada. Tem escola aqui que aluno já soltou uma bomba dentro da escola e quem denunciou foi a mãe do aluno. A escola não falou nada. Isso aí eu estou fazendo um comentário qualquer, mas qualquer outro tipo. Agora, tem escola que é vigilante, que é comprometida, sabe? Viu o aluno, a aluna, cabisbaixo, encostadinho num cantinho, a coordenadora, as pessoas que têm aquele preparo para estar conversando mais com a criança, leve e faz a denúncia. Mas tem escola aqui que não denuncia de jeito nenhum. Eles acham que denunciando vai estar denegrindo a imagem da escola. E não é isso, né, gente? Se tem uma pessoa sendo vítima em qualquer lugar, o nosso dever, enquanto cidadão, enquanto cristão, é estar fazendo a denúncia para que essa pessoa seja socorrida da melhor forma. Eu acho que isso é muito importante. Cada um direcionado para aquilo que precisa. Como a doutora Camila falou, né, como vocês falaram, a criança ela não tem voz. Nós é que devemos ser essas vozes. Ele é né? um ser em desenvolvimento, ele não tem autonomia própria, né? Ele é um ser em desenvolvimento, né? Ele ainda não tem autonomia para fazê-lo. Mas nós temos o dever de denunciar e, se necessário, acompanhar um vizinho. Se sabe que uma criança está sendo vítima de qualquer tipo de violência, ele denuncia. Não deu certo, ele acompanha. Sim. Vai até o conselho tutelar, vai direto à delegacia, dependendo do tipo de violência, não é mesmo? Então, assim, a sociedade é omissa, mas a gente tem que entender que isso é cultural, e nós temos que vencer, né? Cortar essa raiz cultural ruim que a gente vem trazendo. Que a sociedade que eu quero para o meu neto, meus netos, né, eu tenho um neto de 5 e outro de 2, que eu quero para os meus netos futuramente, é uma sociedade onde as pessoas tenham liberdade, mas tenham responsabilidade E também. respeito. Se a gente quer um cidadão melhor, né, um cidadão que se respeita, que respeite o seu semelhante, nós temos que cuidar desse agora. Porque depois que já foi criado, né, solto,
ele não vai entrar no trilho, é muito difícil você retornar com um adolescente ou uma adolescente quando já está com uma vida desregrada ou no mundo do crime, para o bom caminho, gente. É muito difícil. É um trabalho árduo, mas é difícil de conseguir um bom resultado, sabe? O ato infracional, porque até a violência sexual leva também um adolescente para o ato infracional, sabe? O que eu vou fazer em casa se eu chego em casa, a pessoa está me usando ali, me obrigando e tapando a minha boca para eu não falar nada, né? E senhores pais, né, gente? Quem estiver nos ouvindo, né? Ouçam seus filhos, olha a voz, escute seus filhos, prestem atenção nas atitudes Às deles, vezes eles não né? falam, mas o Uma corpo criança que mostra, chega em casa né? da escola, Dá sinais. mostra o humor da criança, Sim. gente. Ele diz muita coisa, né? A criança que está sendo vítima de qualquer tipo de violência, ele tem um humor completamente diferente, sabe? Então a gente tem que olhar isso tudo. É isso que vai garantir uma sociedade mais saudável nos próximos anos. É muito importante, muito importante isso. Eu acho que o recado que fica aqui para todos é de que é importante denunciar. Na verdade, não é importante, é imprescindível. É nosso dever de cidadão, é nosso dever moral, é nosso dever legal dar a voz a essas crianças. Ter olhos para ver e boca para falar, né? Então, é importante que a gente denuncie, que a gente acione os canais responsáveis para que o Conselho Tutelar receba a denúncia, para que a Polícia Civil investigue e para que o Judiciário puna. É só assim que a gente vai mudar, né? E algumas sugestões aqui de que a gente tem que levar esses debates para as escolas. Então é isso, vamos continuar juntos, trabalhando para poder construir, né? A Alicia falou que tem 2 netinhos, eu tenho um filho de 4 anos, a Tatiana tem uma filha de 5 anos. Camila, não sei, Camila, desculpa, eu me esqueci, se você também tem criança. Um menino de 6 anos. Pois é, e nós queremos um mundo diferente para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu acho que é um tripé que eu sempre falo, é família, sociedade e escola. Os 3 caminhando juntos, nós vamos conseguir mudar realmente essa sociedade, né? Então, eu queria agradecer imensamente a todas vocês pela participação, dizer que nós estamos juntas nesse trabalho. Tatiana quer falar mais um pouquinho? Eu também, por mim, ficamos aqui. Não, eu quero só dar um recado. É porque nós, né, lá do CREAS, muito preocupados com esse aumento da violência contra criança e adolescente, porque não é só, né, a questão da violência sexual, são todas as violências. A gente vai fazer um seminário em julho para os profissionais, né, que trabalham com crianças e adolescentes, de todas as áreas, para a gente poder discutir sobre essa questão, enfatizar a questão da notificação, né, porque a subnotificação é muito grande. Nossa, que maravilha de iniciativa, né? É uma forma de se chegar até os profissionais que realmente cuidam dessas crianças, né? Muito bem. Se a gente puder participar, estaremos lá juntamente com vocês. Então, eu queria agradecer especialmente, com muito carinho, a Tatiana, a Alicia e a Camila, que se dedicaram aqui a falar um pouquinho nessa noite. Eu consigo perceber que cada uma de vocês tem esse compromisso, não só profissional, mas um compromisso pessoal para a construção de uma sociedade diferente. E a gente precisa de pessoas assim, como vocês, que se dedicam, que se empenham nessa construção de um novo mundo, né? Eu tenho essa plena convicção de que juntos a gente vai conseguir mudar essa sociedade. Eu deixo aí o convite, né, para todo mundo que está participando, divulgar essa live, buscar
no Instagram da AMA, no canal do YouTube da AMA, que vai ficar disponibilizado lá, e convidar já desde antemão para a live que vai acontecer na terça-feira, às 19h30, com a doutora Ana Beatriz, pediatra, e a doutora Poliana Prandini, psicóloga, para a gente continuar falando, principalmente no que a Tatiana disse aí, sobre os sinais que a criança dá, mesmo sem falar, para ajudar os pais a identificarem isso, essas questões. Agradeço imensamente, uma boa noite a todas e a todos. Boa noite. Obrigada, Muito boa obrigada. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada.